Boa noite a todos, que a paz do Cristo seja conosco. Estamos iniciando a nossa reunião habitual das segundas-feiras. O nosso momento de reflexão em torno da realidade do Espírito e relembrando sempre quais são os nossos objetivos aqui na Terra. Estendemos a nossa saudação aos nossos irmãos que vão ver posteriormente a nossa reunião através das redes sociais, que igualmente eles estejam sempre envolvidos pela luz e pela paz do Cristo. Como sempre a gente faz, nós vamos começar a nossa reunião fazendo a nossa prece de abertura. Antes da prece, vou falar que nós estamos recebendo hoje o companheiro Everton, que participa lá na Casa Espírita Sebastiana Naves, e hoje ele vai falar de um assunto que eu gostei do título já, Evangelho por Música. E nós vamos ver realmente que esse assunto deve tocar-nos profundamente. Porque particularmente eu acho o momento da música na nossa reunião um momento assim dos mais sublimes, pela elevação que ela nos conduz. Então, desde já, nós já desejamos a ele que ele seja inspirado pelo seu amigo espiritual, pelos seus mentores espirituais, para que ele possa colocar com clareza para todos o fruto do seu esforço, dos seus estudos, que ele possa repartir isso conosco. E que de nossa parte nós estejamos receptivos a essa mensagem do Evangelho, guardá-la conosco e depois, nos nossos dias, essas lições se transformarem em atos, em exemplos, para que aí de fato o aproveitamento nosso dos estudos seja pleno. Então vamos juntos mentalizar Jesus Cristo, nosso Mestre, entregando a Ele as nossas vidas, pedindo para nós a proteção desse amigo celestial. Mestre e Senhor, permita que os seus emissários, os dirigentes espirituais desta casa estejam conosco. Que esses benfeitores que estão em atividade em seu nome possam envolver-nos a todos no clima da paz, da harmonia, da serenidade. Nós te agradecemos, Divino Mestre, por mais esta oportunidade de pararmos com as nossas atividades materiais para voltarmos para nós mesmos, para a nossa essência, para sentir verdadeiramente o que precisamos para afirmar a nossa caminhada na ascensão espiritual. Obrigado, Divino Mestre, por tudo. Em seu nome, Senhor, iniciamos a nossa reunião. Que assim seja. Vocês então, o Everton, Deus te proteja e você. Boa noite, gente. Boa noite. Alta de Souza diz assim: agora, enquanto é hoje, eis que fulguras o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar, estende as tuas mãos aos filhos da amargura. Repara, aqui a areia desventura caminha ao léu sem pão, sem luz, sem lar. Acende o teu amor, faze brilhar a tua fé sincera, doce e pura. Agora, eis o momento decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo. Não permitas que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo sem cansaço, encontrarás subindo passo a passo a glória eterna da ressurreição. Alta de Souza, aos meus olhos, é uma das poetisas preferidas. Nós a temos muito presente em Parnaso do Túmulo, e ela é um espírito vocacionado àquele
que sofrem mais. Ainda hoje, né, nós temos no meio espírita a campanha Alta de Souza. Vindo para cá, no carro, minha esposa ainda comentou, vai fazer a campanha Alta de Souza, mas essa é específica, em favor de fulano. Quer dizer, você já subentende que alguém passa por uma necessidade muito severa materialmente e precisa do mínimo, precisa do apoio. Quando nós estabelecemos o Evangelho por música, antes a gente precisa entender que Evangelho é esse. Como é que ele se desdobra? Para nós, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é aquela mensagem que, vinda do Cristo, chega até nós sob uma luz diferente daquela que permeou os séculos e séculos que precederam o aparecimento do Espiritismo. Leon Denis tem uma obra muito importante chamada Espiritismo e Cristianismo, na qual ele, entre várias coisas, ele diz que a derrocada, a deturpação da mensagem do Cristo começa lá no Concílio de Nicéia, em 325, e depois, lá no século XVIII, vai ter o seu ápice com a infalibilidade papal, como se o Papa nunca errasse. Então, num período em que se deturpa, vem do próprio Cristo a ordem para que a mensagem divina fosse restabelecida nas suas balizas. Então, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, nós estamos pegando o Evangelho do Cristo e, sob a luz da doutrina espírita, entendendo a mensagem divina na sua na sua pureza mais primitiva, naquilo que o Cristo quis trazer para nós em essência. No nosso Evangelho, o último item do nosso Evangelho, do Espiritismo, vem assinada por um espírito chamado Monod. Ele tem uma página intitulada Maneira de Orar. Está lá no capítulo 27, Instruções dos Espíritos, e tem 22. Depois disso, só tem um capítulo em que Kardec nos ensina como orar. Então, se você vai fazer uma visita para alguém que está moribundo, se você vai fazer uma visita para alguém uma mãe que acabou de ter um bebê, para alguém que está doente, para alguém que está com uma necessidade outra, Kardec vai elencando um velório. E muito tempo eu chegava nos velórios e não sabia o que falar. Porque para o espírita não tem morte, mas é difícil. E você vai falar o quê, né? Então, quando você vai estudando, você vai desenvolvendo os predicados para saber o que falar da melhor maneira, no melhor momento. As frases, as preces decoradas, muitas vezes nos auxiliam muito pouco, porque elas se tornam maquinais. No Espiritismo, a gente aprende a fazer essa prece de uma maneira que a emoção possa vir do nosso próprio coração. Mas demora. Monod, nessa frase, nesse capítulo, ele diz assim, que o dever primeiro que deve marcar a criatura quando volta do plano espiritual ao plano físico é a oração. O primeiro dever. Esse espírito, Monod, é interessante que ele é contemporâneo de Kardec. Ele foi o maior orador do seu século e ele era um protestante. Ele vai desencarnar em 1856 e já em 1862, essa página é de 1862, ele vai nos trazer a lição a respeito da maneira de orar. Quando eu era muito criança, quando eu cheguei na Casa Espírita Sebastião Naves, eu tinha 10 anos que eu comecei a evangelização, mais ou menos 10. Eu ia um pouco antes para tomar sopa, às quintas e sábados, e todo dia de manhã lá havia uma caneca de leite e um pãozinho. Foi uma maneira que o trabalho achou de começar. Naquele tempo era interessante que o pão, ele era o pão normal que a gente conhecia, era um filão. A gente vai contando, a gente vai ficando mais velho, você vai contando a história como sabe. Era um pão francês grande, que você ia partindo.
E depois, e lá na casa espírita nossa, era um pãozinho francês, como a gente conhece, né? Partido assim, de comprido, não ao meio. É ao meio, mas em pé. E eu achava tão interessante aquilo, que cheguei falando para minha mãe, olha, o pão é diferente. E eu comecei a aprender. E a maneira de orar, eu comecei a aprender lá. Porque junto com o pãozinho tinha as canções. Então, uma das primeiras que eu aprendi fala assim: Deus me fala. Deus me fala. Eu trago um assistente que é para não esquecer. Deus me fala em segredo, é preciso estar atento. A voz dele é mais suave do que um leve pensamento. Ouvindo a voz de Deus a falar-me ao coração, sinto forte um desejo de amar o meu irmão. Quando oro, falo a Deus, Ele fala a mim também. Quando brinco, quando estudo, mostro a Deus que eu quero bem. Eu achava tão interessante ele falar assim: quando brinco, quando estudo, mostro a Deus que eu quero bem. Eu falei, gente, mas que beleza! Eu sempre gostei de estudar. E gostava mais de brincar ainda, né? Como qualquer criança. E eu falei assim, até brincando, não é fantástico? Vou cantar rapidinho para vocês entenderem de novo agora que eu contei a história. Deus me fala em segredo, é preciso estar atento. A voz dele é mais suave do que um leve pensamento. Ouvindo a voz de Deus a falar-me ao coração, sinto forte um desejo de amar o meu irmão. Quando oro, falo a Deus, Ele fala a mim também. Quando brinco, quando estudo, mostro a Deus que eu quero bem. Então na canção a gente aprendia que quando a gente ora, a gente fala com Deus, mas Ele fala conosco também. Mais à frente eu ouvi uma história de Madre Teresa, ela falando das suas orações, e alguém pergunta para ela: Madre, mas quando a senhora ora, o que a senhora pede para Deus? O que a senhora fala para Deus? E ela fala assim: eu não falo nada, eu só escuto. E o repórter, muito impressionado, fala assim: e o que Deus fala para a senhora? E ela diz: ele não fala nada, ele só escuta. Ele ficou por entender. É porque nas sutilezas da vida é que a gente vai encontrando os espaços, os caminhos. Mais à frente, eu era 8, 9, 10 anos, eu comecei na evangelização. Lá na frente, quando eu tinha 20, 22, até antes disso, com 16, 17, eu já era evangelizador, né? E aí era a minha vez de ensinar as crianças o que a gente fala, como é que a gente ora. E mais à frente um pouquinho, uma música do César Tucci nos mostrou a respeito da oração, chama assim A Boa Conversa. Quando a luz do quarto apagar, hora de bem descansar, no meu peito acende outra hora própria para orar. Conto a Deus as minhas coisas, agradeço o que passou no meu dia e peço no outro equilíbrio em meu favor. Agradeço a família, peço em minha oração que durante o meu sonho venha a inspiração dos espíritos amigos que nos acompanham aqui
para nas ações seguintes o melhor possa seguir. E aí continua. Essa música eu acho tão fantástica. Tinha uma boa conversa, né? Então ela diz que quando a luz se apaga é a hora de nós orarmos. E eu não sei se vocês têm a graça de ter um filho adolescente. Filho adolescente, eu tenho 3 filhos. Um já adulto, uma que tem 22 e a caçula tem 17. Agora ela está saindo do período mais difícil da adolescência. Mas eu digo assim que há um certo tempo, a filha do meio achava que o pai, eu, né, era idiota. E a caçula tinha certeza. Então, quando eu estava preparando eu peguei essa música e falei, que eu vou lá fazer a prece com ela. Ela fala, pai, eu já sei fazer, não precisa me acompanhar e tal. E ela estava lá estudando, eu cheguei com o violão e cantei essa música. Ela ficou quietinha, ouvindo. E no final ela falou, bonito, né, pai? Tá vendo? Que pela música a gente consegue chegar. A oração é a forma que a gente tem para acessar a divindade. Porque no nosso dia a dia, normal, ordinário, comum, é muito difícil. É muito difícil a gente encontrar a divindade quando a gente está dirigindo, né? Naquele trânsito bem difícil, assim, né? Bem desafiador, para a gente ser bem eufêmico, bem desafiador, porque nós somos testados a cada momento. Se a gente tem o nosso pensamento mais tranquilo, os Espíritos encontram elementos para que nós, primeiramente, possamos ser auxiliados. E em segunda instância, em segundo grau, se nós estivermos bem, nós podemos auxiliar outras pessoas. Outras pessoas. Quando nós vamos dar paciência no nosso trabalho, né? Eu me lembro que eu estava dirigindo carro, eu estava preso, eu trabalhava fora de Franca, trabalhei muitos anos fora de Franca, muitos anos, viajava todos os dias, e eu estava na Avenida Alonso, não tinha aquele cruzamento que fizeram agora ali perto do Poço Mário Roberto, na Champanhar com Aeroparé. Então ali era uma rotatória, assim, era um trânsito assim, mas demorava aquilo. E eu estava dirigindo, assim, de manhãzinha, né? E eu precisava ir para o trabalho, que era fora de Franca. E na minha frente tinha uma pessoa tão lenta, mas tão lenta, eu falei, deve ser a reencarnação de uma tartaruga, acabou de vir do mundo animal, uma coisa assim. E ela demorava muito. E eu, claro que não vou falar nada, não vou buzinar, mas comigo mesmo eu falei assim, meu Deus, dai ânimo para esse espírito, para essa lesma que está na minha frente. E fiz assim, né, com a mão, fiz assim. Quando eu fiz assim, eu escutei uma buzina. Olhei para cima, não era. Aí, olhei para o lado, a companheira nossa do centro que estava comigo, a Ju, buzinou e falou assim, Everton, mas essa hora da manhã você já está nervoso? Eu falei, ô Ju, mas já não chega de lá me vigiando, você também? Então eu pensei assim, bom, só pensar não dá, vou ter que encontrar caminhos dentro de mim mesmo. E a gente vai aprendendo, o espírito é engraçado, né? Com o tempo, participando das mediúnicas, né? Falando, você vai desenvolvendo uma sensibilidade que você chega num lugar, você consegue fazer uma leitura, né? Consegue sentir como é que está vibracionalmente aquele ambiente. E consegue se manter dentro da faixa que você elege para a sua própria vibração. Me lembro de uma história rápida do Chico, em que o Chico estava passando pela rua e um companheiro já um pouco alto grita o Chico e fala, Chico, vem cá, e ele não quer ir, Chico, entra aqui e tal, e o companheiro insistiu tanto que ele entrou. E quando ele entrou, sempre tem alguém para vigiar a gente, né?
E o Chico entra com aquela expansão vibracional dele, e o companheiro fala assim: Chico, mas você dentro de um bar? E o Chico fala assim: ah, meu irmão, quando um espírita adentra um bar, o bar se transforma num lar. E aí o companheiro. E sempre quando eu lembro dessa história do bar, eu lembro de outra que o Divaldo conta, que não sei se os companheiros mais novos não vão saber, mas nos auges tempos, né, quando o Chico estava a todo vapor, as comunicações iam até madrugada. 1h30, 2 horas, 2h30, 3 horas da manhã. E quando terminavam as comunicações, o Chico nunca terminava sem um cafezinho. Uma rosca, não sei se alguém pode não gostar de rosca com manteiga, né? Uma rosca, um chazinho, um biscoitinho. E às vezes não tinha ali, ele ia até um bar, que era ali pertinho, né? Já estava aberto. E um dia ele, o Divaldo, mais alguns companheiros, ele chega até o bar para pedir um peditinho de pingado e um pãozinho, e o atendente, entre um bocejo e outro, muito com sono, fala assim: seu Chico, eu gosto muito do senhor, mas eu não queria essa religião do senhor nunca. Seu Chico, no espiritismo não pode dormir não. E o Chico, como a saber, né, que outros ouvidos estavam presentes, ele fala assim: pode, meu filho, pode dormir sim. Aliás, no espiritismo tem muitos que só dormem. E os companheiros se viram, né, naquilo que a gente chama de saia justa. Mas no espiritismo nós aprendemos que até para dormir precisa de preparo. Porque quando a gente vai à cama preparado, nós podemos, em espírito, aprender ainda mais. Um companheiro uma vez nos disse que nas madrugadas, eu tenho um grupo de música há muito tempo, né? Ele falava assim: eu passo lá, pego você e Ana Lívia e nós vamos cantar nos asilos, vamos cantar em alguns lugares do plano espiritual. E eu falei: meu Deus, quantas vezes será que eu estou podendo acompanhar? Quantas vezes eu posso ir com eles, né? Preciso me preparar para isso. E aí tem uma canção, a gente volta lá no começo, né? Eu não dei tudo. Essa música é do Roberto, Quintal do Vizinho. Eu vou as duas primeiras eu não tenho jeito de ensinar para vocês. Eu vou ensinar o refrão dessa aí, vocês cantarem na hora que chegar no refrão, que ele canta assim: sonhei que entrei no quintal do vizinho e plantei uma flor. No dia seguinte ele estava sorrindo, dizendo que a primavera chegou. Vamos de novo. Sonhei que entrei no quintal do vizinho e plantei uma flor. No dia seguinte ele estava sorrindo, dizendo que a primavera chegou. Assim, não é? Hoje acordei pensando no sonho que eu tive à noite. Sentei-me na cama para pensar no sonho que eu tive, no sonho que eu tive. Fiquei tanto tempo pensando naquilo que estive sonhando. Por um momento pensei ser verdade o sonho que eu tive, o sonho que eu tive. Para vocês. Sonhei que entrei no quintal do vizinho e plantei uma flor. No dia
dia seguinte ele estava sorrindo, dizendo que a primavera chegou. Quando eu abri a janela, o dia estava tão lindo. No outro quintal, meu vizinho sorrindo. Lembrei do meu sonho, do sonho que eu tive. Você de novo. Sonhei que entrei no quintal do vizinho e plantei uma flor. No dia seguinte ele estava sorrindo, dizendo que a primavera chegou. Quando eu abri a janela, o dia estava tão lindo. No outro quintal, meu vizinho sorrindo. Lembrei do meu sonho, do sonho que eu tive, do sonho que eu tive. Esses dias, para falar da música, eu me mudei de casa, eu morava num condomínio e mudei para outro. E aí, quando você muda de casa, você sempre faz alguma coisa, vai fazendo as coisas para chamando os amigos e tal. E houve um grupo de amigos que eu chamei para a gente fazer um frango caipira. Eu barra minha mãe fazendo um frango caipira muito bom. Eu entro com o frango e ela faz o resto, né? Um frango, arroz, feijão, polenta, do milho mesmo, quiabo, frango, bem assim, bem completo mesmo. E a comida estava muito boa, modéstia à parte. E quando deu umas 10 horas da noite, era um sábado, quando deu umas 10 horas da noite, o meu filho toca muito bem violão. Eu falei para ele, filho, pega o violão, vamos cantar um pouquinho enquanto o pessoal acaba de comer, porque não parava de comer, né? Vamos cantar. E a gente começou a cantar. Como a gente gosta muito de música, vamos cantando. Era uma área assim, gourmet, uma mesa como essa aqui, bem grande. Ali onde está aquele relógio, tem um relógio mesmo. E ao fundo aqui está um muro. E é tudo aberto, lá tem a sala e tal, dá para ver a rua, a porta da rua. Quando deu meia-noite, tocou o interfone. Eu vi que era meia-noite porque eu estava cantando e olhei o relógio. E tocou o interfone, a minha esposa foi lá atender, eu vi, era um vizinho que mora aqui. Meu Deus, acabei de mudar, estou arrumando o vizinho, pensei. Aí, acabei de cantar a música, a gente conversou com ele, daí a pouco ela veio, né? Ela falou, meu bem, o vizinho está aqui porque ele disse que ele estava deitado já e a sogra dele, que mora com ele, no cá, o quarto dela é bem próximo do muro. E ela disse que a gente está cantando desde as 10 horas e ela está escutando tudo. E ela foi lá no quarto dele, né? Pedir para eles virem aqui falar com a gente, para ver se ela não pode vir para cá também. Eu falei, claro, né? Claro que pode. E aí, falou, tá, aí, daí uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, veio ela, o vizinho que é o genro e a filha, que é a esposa, né, do rapaz do vizinho. E aí, eles sentaram lá, ó, que prazer e tal, senta aqui, a senhora aceita um frango caipira? Aceito, sim, senhor. Dá uns 5 minutinhos, os meninos dele subiram lá no sobrado, né? Fala, pai, cadê você? Estamos aqui no vizinho, vem pra cá. Aí vem os meninos também, aceita frango? Aceita. E aí e tal, eu cantei umas 2 ou 3 músicas, ela falou assim, é que o senhor está cantando e o meu marido sempre tocou violão, a vida inteira, minha casa sempre foi muito animada. E ele morreu há poucos meses na pandemia. Eu falei, eu sinto muito. Eu falei assim, o senhor cantou uma música que ele cantava que eu gosto muito e pediu a música. Aí eu cantei de novo. Aí foi e tal. Aí ela falou assim, o senhor sabe cantar alguma do Roberto Carlos? Eu falei, meu bem, eu tenho 50 anos, eu sei qualquer uma que você quiser do Roberto Carlos, eu sei.
Ela falou, canta para mim uma. Eu falei, canto. Eu comecei a cantar, ela estava assim na minha frente. Aqui a filha dela, a minha esposa ali, e aqui o genro dela, né, que é o meu vizinho. Eu comecei a cantar. A filha começou a cantar comigo, ela canta muito bem também. Também, ela canta bem, né? A mulher começou a chorar. A minha esposa, para não deixar ela chorar sozinha, começou a chorar também. E o genro, que já estava bem para lá de Bagdá, me abraçava e me beijava. Isso é muito bom e tal. Eu falei, gente, só a música, né? Com o sentimento do bem. O sentimento do bem. E pensei assim, onde nós estivermos, a gente pode fazer o bem. A reunião, ela nos auxilia a gente receber aquilo que os nossos amigos espirituais preparam fluidicamente. A gente entra aqui, é diferente. Mas se nós estivermos preparados, onde nós estivermos, nós seremos instrumentos da divindade, onde nós estivermos, materialmente ou espiritualmente. Fluidicamente eles podem colher ali uma energia nossa para auxiliar alguém. Agora, quando a gente, não estou falando que a gente tem que ficar bem o tempo inteiro, porque isso não é humano. A gente tem, né? Esses dias, agora que o Papa Francisco desencarnou, o Papa que foi tão querido nosso, né? Eu vi rapidinho assim, uma entrevista dele, um rapaz que chega até ele, rapaz, né, jovem assim, fala, Papa, e ele é a esposa, nós acabamos de casar, que conselho o senhor nos dá? E o Papa fala assim, vocês já brigaram? E o que você responde quando você tem alguém muito evoluído na sua frente? Você sempre quer parecer que você sempre faz tudo certo, né? E o moço fica meio sem resposta, ele responde antes. Ele fala assim, briguem o quanto quiserem, mas nunca durmam brigados. Porque dormir brigado é muito perigoso. Eu já mandei mensagem para minha esposa, falei, meu bem, sabe aquilo que eu falei, olha, desconsidera, não foi nada não. E aí pensei assim, o que é sabedoria, né? O que é a sabedoria de entender o humano, né? Todo mundo vai brigar, né? Alguém que está casado há mais de 3 semanas e não brigou nada, alguma coisa está errado, né? É normal, né? Alguns desentendimentos, né? Isso é natural do nosso estágio evolutivo, né? Se alguém não tem nada disso, ótimo, parabéns, né? A reunião nem é para você, é para nós, para o restante. Mas o compromisso do Evangelho é voltar, assim que a gente percebe que nós destoamos daquilo que nos é pedido, nos é direcionado, é voltar ao caminho do bem. É mais uma vez pensar, eu posso agir no bem, onde nós estivermos, fazendo o que nós estivermos fazendo. Alguns dias eu ouvi um companheiro falando, um filósofo, eu gosto muito dele, Cláudio Barros, ele diz assim, toda profissão humana foi feita para servir. Todas as profissões foram feitas para servir, como dizer, que socialmente dizendo, nós desempenhamos uma tarefa, de modo que essa divisão de trabalho espiritual e trabalho físico chegará um dia que não haverá propriamente, que todo trabalho será as duas coisas. Ele será espiritual e material, porque eu vou agir no bem onde eu estiver. Onde eu estiver. Eu ouvi esse ensinamento e lembrei há um tempo, um bom tempo até, eu estava entrando na padaria Estrela, sei que a padaria reformou, eu gosto muito de padaria, e entrei lá e veio uma senhorinha, mas muito bem arrumada, mas muito bem arrumada, assim, acima da média, assim, e muito simpática.
E eu entrei, quando eu entrei, ela veio assim, foi dirigindo a mim, sorrindo, e falou, Dr. Everton. Naquele tempo eu era mais jovem, e eu sabia, quando alguém me chamava Dr. Everton fora do fórum, eu falei, é uma desgraça. É alguém que me viu no fórum, foi lá, fórum geralmente é coisa ruim, né? E ela veio, Dr. Everton, o senhor lembra de mim? Que é também uma pergunta cruel, né? Que se faz com a gente. Eu falei, olha, lembrar, assim, eu não estou lembrando, mas a senhora me é familiar. E ela sorriu e falou, Dr. Everton, o senhor fez o meu divórcio. E eu falei, mas que alegria que ela tá desse divórcio que eu fiz dela. Eu falei, nossa. Eu respondi igual o Chico respondia quando não tinha resposta. O Chico falava assim, que beleza, né? Que beleza, né? E aí ela falou um pouco da história dela e tal. A gente conversou e pensei, a gente ia vigiar onde a gente estiver, né? E aí no outro dia eu estava entrando na padaria de novo e assim, quando eu estava indo pro balcão, veio uma moça que trabalha lá e me puxou e falou, doutor, eu fiz o divórcio daquela senhora. O senhor faz casamento também? Eu não faço, é só juiz de paz, mas na próxima encarnação eu vou vir o juiz de paz, que juiz de direito é divórcio, é guarda, é condenação, é mais difícil. Eu vou vir juiz de paz, porque o juiz de paz é só na festa, né? É uma beleza, né? Eu vejo o Gibele e outros doutores que fazem celebrações, é só no lado bom, né? Só quando... Bom, mas nós também podemos fazer aquilo que nos é pedido, aquilo que nos toca. Há muitas lições, muitas indicações que nós não temos tempo a perder nas funções que nós estamos exercendo. Nós não temos tempo a perder. Há uma obra que eu conto, uma obra-prima, lá nos meados da década de 90, um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan, eu acho que é de 94. No Resgate do Soldado Ryan é uma história em que o presidente dos Estados Unidos recebe uma carta de uma senhora dizendo que ela tinha 3 filhos e 2 filhos haviam morrido na guerra já, era a guerra do Vietnã. E ela pedia para que o presidente não deixasse ela morrer, perder o 3º filho. E o presidente lê aquela carta e fica condoído. E manda que se destacasse um grupo de homens, uma guarnição, para resgatar o soldado Ryan. E no filme, o comandante daquela guarnição é o Tom Hanks. Eles fazem um grupo de homens e vão onde o soldado estava. E é um trabalho danado para eles conseguirem achar esse soldado e tal, vai para um lado, vai para o outro. Mas quando finalmente eles chegam até o soldado, que estava numa cidadezinha ali para impedir o avanço dos alemães, o soldado fala, mas eu não vou. Mas o presidente mandou você ir, eu não vou. Eu preciso cumprir o meu dever. E ele se vê na contingência de cumprir a ordem do presidente, do seu general. Mas ao mesmo tempo o homem não quer ir, eles resolvem ajudar naquela missão, porque era uma missão assim, sem chance de sucesso, mas com eles ali poderia ter uma chance. Bom, para eu dar um spoiler, que é o filme de 94, quem não assistiu até agora, né, a culpa não é minha. O Tom Hanks, que faz o papel do capitão, que é um homem espetacular, grandioso, ele é ferido de morte. E o Ryan está pertinho dele. E o Tom pega ele pelo uniforme, puxa e diz assim, faça valer a pena. Como a dizer, faça valer a pena a vida de tantas pessoas, o trabalho de tantas pessoas que se desdobraram para que você tivesse uma oportunidade. E o filme começa com um homem assim, já... Para mim hoje todo mundo é novo. Quando você faz 50 não tem ninguém que é velho mais, mas ele tem uns 70 por aí e ele está num túmulo. Ele está sozinho, a família lá no fundo, ele está sozinho no túmulo. E depois que tem essa cena, volta nesse início do
filme, é a última cena do filme, e aí você percebe que é o Ryan que está ali. Que no filme o Ryan é o Matt Damon, tem os olhos azuis, e aquele rapaz, aquele senhor também tem os olhos azuis, e ele vai até a família dele, vai até a esposa dele, provavelmente, e diz assim, me diga, me fale se eu fiz valer a pena. Se eu efetivamente eu cumpri, se eu fiz por merecer. Ele fala, faça por merecer. E eu pensei, meu Deus, no Espiritismo a gente aprende que quantos e quantos se desdobram, quantos e quantos espíritos torcem pelo nosso sucesso, se alegram com as nossas vitórias e se entristecem com as nossas derrotas. Então, de quando em quando, gente, é bom a gente pensar, eu estou fazendo valer a pena? A minha vida, dentro das proposições que eu penso sejam pertinentes para mim, eu estou fazendo valer a pena? Porque ninguém quer que eu tenha uma vida como Eurípides Barçanufo. Ninguém vai exigir que eu seja Divaldo. O que a espiritualidade quer de nós é que nós sejamos agora melhor do que nós éramos ontem, mas amanhã que nós sejamos melhores do que somos hoje. Mesmo que as dificuldades da vida sejam mais apertadas. Mesmo que eu tenha um sabor muito grande. Mesmo que isso aconteça. Eu estou fazendo valer a pena? Jorge Anjos diz assim, eu devo agradecer o mal que me chega, o bem que me chega e o bem que me é evitado. O mal que me chega, o bem que me chega e o mal que me é evitado. Depois eu vou peraí, aqui não entendi. Vamos pro fim. Bom, o mal que me é evitado. É uma coisa muito ruim e que eu sou livre daquilo ali. Nossa, eu entendi perfeitamente. Eu devo ser grato pelo bem que me chega, que vem até mim. Entendi também. Agora eu devo ser grato pelo mal que me chega. E aí, a grandiosidade do Espírito vai dizer, eu devo ser grato pelo mal que me é evitado, porque esse mal é mal para mim e é mal para a divindade. Eu devo agradecer ao bem que me chega, porque esse bem é bem para mim e é bem para a divindade. E eu devo agradecer ao mal que me chega, porque esse mal é mal para mim, mas é bem para a divindade. Como criatura, nós não temos condições de aferir tudo o que se desenvolve para o bem da nossa existência. Mas agindo no bem, a gente pode ter certeza que aquilo é um obstáculo, é um desafio para que a gente saia mais e mais forte das tarefas que ainda simples, humildes, nos foram confiadas. Esse é o desafio do Espírito. Essa é a proposta do Evangelho. A boa nova é a felicidade, é a alegria. Não talvez na forma como a gente pede, mas na forma como deve chegar até nós. Para encerrar com música, dá tempo? Rapidinho? Essa música vem lá de BH e diz assim: toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto